E aí pessoal, a gente vai começar agora uma aula do método da bisseção. A gente vai ver aqui como é que funciona esse método, né? Então o método da bisseção é o seguinte, a gente tem uma função, ela deve ser contínua no intervalo AB, né? E de maneira que o f de A vezes o f de B seja menor que zero, né? Aqui intervalo fechado. A gente vai supor aqui então, para simplificar, que o intervalo AB tem uma única raiz, né, da equação f de x igual a zero. Então é simples. O objetivo desse método é reduzir a amplitude do intervalo que contém a raiz até se atingir a precisão requerida, né, que o b menos a seja menor que um determinado epsilon, ou seja, que o intervalo entre os extremos que o tamanho entre os extremos do intervalo, né, ou a distância entre os extremos, seja menor que um valor que a gente está escolhendo. Então, o que acontece? Graficamente, o que a gente vai fazer é ir reduzindo o intervalo em torno da raiz x0. Aliás, raiz aqui, né, é essa. Então, o que vai acontecer aqui? O que o método da bisseção propõe? O método da bisseção, ele propõe que a gente vá dividindo o intervalo no meio e vendo entre qual das partes que ficou a raiz. Por exemplo, deixa eu dar uma explicada melhor nisso. Aqui, vamos fazer então. Coloquei um gráfico aqui, pessoal, para a gente ver. A ideia aqui é o seguinte, ó, eu tenho um intervalo AB fechado em A e em B, né? E tem aqui o f de A e o f de B. O f de A vezes o f de B é menor que zero, né? Porque aqui é negativo e aqui está positivo. Então, por exemplo, o método da bisseção ele consiste no seguinte. Eu vou achar o ponto médio entre A e B. Vamos supor que ele está aqui, né? E eu vou chamar esse ponto médio aqui de x0. Então tá aqui, ó. Observem aqui que aqui vai estar o f de x0, né? F do x0. O que vai acontecer? Percebam que a raiz agora ela ficou nesse intervalo, né? Então eu posso descartar esse. Como que eu vou fazer isso? Eu vou verificar aqui em qual dos dois intervalos a raiz ficou, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar justamente este intervalo e vou trabalhar só com ele. Como é que eu verifico em qual das raízes em qual dos intervalos que a raiz ficou? É bem simples. Aqui ele está chamando a raiz de x barra nesse gráfico aqui, viu, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó. Eu já sei quem é o f de A, quem é o f de B. Basta eu olhar o sinal do f de x0. Por exemplo, o f de x0 é positivo, o f de B também é positivo. Então esse intervalo aqui, ó, eu vou descartar ele. Por quê? Porque se os dois têm mesmo sinal, a raiz não pode estar aqui. A gente sabe que a raiz, né, numa função contínua, ela está com certeza entre os valores que têm sinais contrários do f do ponto que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, do f do ponto não, né, do f de cada extremo. Então a gente está aqui com o extremo A, tem o f de A que é negativo, né? E aqui estamos com o f de B. Se aqui eles têm o mesmo sinal, é porque ainda não cortou o eixo, né? O f de x0 e o f de B têm o mesmo sinal, então o gráfico ainda não chegou no eixo x. Então eu descarto o f de B e no lugar do B, o intervalo vai estar aqui no x0, ó, né? Agora o intervalo nosso ele vai de A até quem? X0. Esse é o novo intervalo. Para que fazer isso? Porque aí eu vou trabalhar no intervalo menor.
E agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou lá e vou trabalhar com o intervalo de A até x0 agora. E vou fazer o mesmo procedimento. Vou achar o ponto médio aqui de A até x0, né? Vamos supor, pessoal, só por... Deixa eu desfazer isso aqui. Vou chegar aqui o ponto médio para cá um pouquinho, só para vocês verem. Vamos supor que o ponto médio nosso está aqui, ó. E aí, o f de x0 está aqui, né? Quando eu achar o novo ponto médio aqui entre x0 e A, né? Esse ponto médio vai estar aqui, ó. Vamos supor, só para vocês verem o que que acontece. E aí agora, ó, quando eu projetar isso aqui no gráfico, quando eu projetar aqui no gráfico, aqui esse ponto médio eu vou chamar de x1, né? Quando eu projetar o x1 no gráfico e encontrar aqui o f de x1, o que que vai acontecer, né? Eu vou perceber aqui que agora eu tenho o f de x0 aqui, né? Aqui está o f de A e aqui está o f de x1. Então agora quem vai ser o novo intervalo que eu vou considerar? De A até x1 ou de x0 até x1? Que esse aqui a gente já tinha descartado, né? Ele não existe mais. Como que eu vou saber? Eu olho os sinais, ó. O meu intervalo vai de A até x0. Esse é positivo, esse é negativo e esse é negativo. Se esses dois têm o mesmo sinal, esse aqui então, ó, sai fora, né? Eu vou ficar só com quem? Com o intervalo de x1 até x0. Porque o A aqui, ó, já era. Ele tem o mesmo sinal que o f do x1 que eu acabei de encontrar. Então a ideia é ir fazendo isso, né? Vou reduzindo o intervalo, ó, vou tirar aqui isso aqui, né? Essa aqui, essa parte aqui toda. Aqui era o x0. Também já descartei o B, né? Isso aqui para nós está descartado. E isso aqui também, o f de A. Aqui então a gente só tem quem? O f de x0 e o f de x1. Aí, entre x1 e x0, eu vou achar o ponto médio de novo. Tá aqui, ó. E aí, quando eu projetar ele no gráfico da função, ele vai vir aqui. Esse aqui, né, vai ser um x2. Observem aqui, ó, que agora a raiz vai ficar entre x1 e x2, né? E aí, o que que vai acontecendo com isso? Eu vou espremendo a raiz aqui, até eu chegar num x que tem a precisão que eu quero. A ideia aqui, então, é sempre fazer o quê? A ideia é sempre a gente conseguir, né, uma solução desejada próxima da raiz, fazendo processos de ir reduzindo o intervalo pela metade. E geralmente é por isso que a gente trabalha chamando de método da bisseção, né? A gente vai ter ali dois pedaços de intervalo, do qual um vai ser descartado. Então aqui, ó, como que a gente aplica esse método? Primeiro eu determino o intervalo inicial, R0, S0, mas a gente pode trabalhar com A0 e B0 também, né? Tal que f de R0 e S0 seja menor do que zero, né? O produto dos f dos extremos do intervalo aqui, ó, seja menor do que zero. Isso aqui garantido, eu somo os extremos do intervalo, né? O R0 mais S0, divido por 2. E aí, com isso, eu vou achar o ponto médio. Aí, o que que eu vou avaliar? Se o f do ponto médio que eu achei foi igual a zero, ele já é raiz, né? Então, se eu calculei o f do ponto médio, isso aí eu não comentei antes, mas se eu achei ele igual a zero, já é a raiz, né? Agora, se eu
Agora, se não for zero, né, se o f do xi que eu encontrei aqui na iteração zero, nesse caso, for diferente de zero, o f de ri vezes o f de xi menor do que zero, então o que vai acontecer? No lugar do extremo que eu tinha, o ri mais 1, vai permanecer o ri. E aqui o si mais 1 vai ser quem? Vai ser o xi, né? Agora, se o extremo, se o f de ri vezes f de xi for maior do que zero, então o que vai acontecer? O ri mais 1 vai assumir o xi, né? Porque esse aqui acabou ficando fora do intervalo. E o si mais 1 vai permanecer sendo o si. É aquela ideia que eu tinha colocado aqui no gráfico, né? Você achou o ponto médio. Aí, por exemplo, a raiz ficou nesse intervalo, o de fora vai ser descartado e vai ser substituído pelo ponto médio aqui, ó. Quem vai entrar no novo intervalo? A raiz agora está entre A e o ponto médio, né? Então, o novo intervalo que você considera é A e o ponto médio. Você esquece o B. Aí depois ele apareceu aqui, o ponto médio do outro conjunto. Então agora você tem esse intervalo aqui, ó, que era do x0 até esse novo ponto médio, que é onde está a raiz. Esse A aqui vai ser descartado. E aí sempre eu vou acabar descartando um extremo de um lado ou do outro, né? Para encontrar a raiz aproximada. E aí a gente vai ver aqui na figura, né? O gráfico. Aí o que acontece? A gente vai fazer para o i igual a zero, acho o ponto médio, né? Depois, se aqui deu menor que zero e tal, a gente toma o R1 igual a R0 e o S1 igual a X0, que foi isso que eu falei aqui, ó. Né? O X0 veio para cá, então eu descarto o S0, o R0 continua, né? Na próxima iteração, o R0, né, vai permanecer, só que agora como a gente está fazendo a primeira iteração, então o R1 vai receber o R0. O S0, que era o outro extremo, agora depois da iteração, ele vai ser descartado, porque a gente decidiu que agora ele ficou fora do intervalo que tem a raiz. Então no lugar do S0, né, na primeira iteração lá, o S1 vai receber quem? O X0 aqui, né? E a gente vai fazendo isso o tempo todo, para ir encontrando, né, cada vez valores mais próximos da raiz, até chegar num x médio que aproxima o quanto a gente queira da raiz, que é o epsilon. Como é que a gente verifica a convergência nesse caso da solução? Isso aqui, ó, a gente verifica muito fácil, né? Porque a sequência dos RI, 0, 1 e tal, ela é limitada superiormente por S0. E a sequência dos SI, ela é limitada inferiormente por quem? Pelo R0. Como assim? Isso aqui, ó, ele vai sempre diminuindo e isso aqui vai sempre aumentando, mas isso nunca vai ser menor que R0 e isso nunca vai ser maior que S0. Então isso aqui, né, vamos supor que a raiz está bem pertinho aqui, ó, isso aqui vai chegar no máximo próximo de S0. E esse S0 também, se a raiz estiver aqui, ele vai chegar no máximo próximo do R0, né? E é por isso que a gente fala que ela é limitada. E aí, trabalhando com esse pensamento, né, a gente pode construir as sequências de forma que SI menos RI é sempre metade do SI menos 1 menos RI menos 1, né, que é a ideia de achar o ponto médio, que é igual a metade. E aí, no fim, o que vai acontecer? Vai chegar num ponto que a gente vai ter, né, a sequência igual a 1 sobre 2 elevado a i, que é o número de passos que a gente deu, que multiplica o S0 menos o R0. Né? E aí, quando a gente fizer o limite
do módulo desses SI menos RI com I tendendo a infinito, isso aqui, ó, essa diferença vai sendo cada vez menor, igual a gente viu lá no gráfico, né? A raiz vai ficando espremida, os extremos do intervalo vão ficando cada vez mais próximos. E aí o limite dá zero. E por isso o R, né, é igual ao limite dos RI quando I tende a infinito, que é igual ao limite dos SI quando que vai ser S. Então o que acontece? Como os limites são iguais, né, o que a gente pode afirmar é então que o limite do xi quando I tende para infinito é igual ao R, né? E aí a gente observa que o f de RI vezes o f de SI é menor do que zero para todo I. E aí, fazendo isso, né, que zero é maior que esse limite, que é igual ao produto do limite do f de RI pelo f de SI quando I tende a infinito, que é igual ao f de R vezes f de S. Né? Isso aí é igual então ao f de R ao quadrado. E aí, o que vai acontecer? O f de R é igual a zero. E R vai ser o limite dos xi, né? Provando o que a gente queria. E a estimativa do número de iterações a gente pode fazer usando que o módulo da diferença entre os xn e o ponto médio, né, é menor ou igual ao módulo ao xn menos os Rn, que é igual a Sn menos Rn sobre 2, né, que é o mesmo que S0 menos R0 sobre 2 elevado a n mais 1. Então, se a gente colocar que isso aqui tem que ser menor que a precisão que a gente queira, para garantir que esse módulo aqui seja menor que a precisão, né, que a gente deseja, a gente vai ter então que, colocando log aqui dos dois lados, né, log aqui e log aqui, que esse log é menor que esse log. E aí a gente vai ter o n maior que o log de S0 menos R0, né, menos o log de E. Porque aqui na verdade, né, pessoal, aqui se a gente trabalhar esse log aqui, o que é esse log? Né? Se a gente fosse resolver esse log, o que ia acontecer aqui? Né? Eu ia ter aqui, ó, log de R0 de S0 menos R0 sobre 2n mais 1, né? A gente precisa tirar esse n daqui. Então, como que a gente faz isso? Aplica as propriedades de logaritmo, né? E aí, aplicando as propriedades de logaritmo, por exemplo, divisão vai virar subtração, né? Log de S0 menos R0 é menos o log de 2 elevado a n mais 1. Então, esse log, né, ia ficar lá, ele está aqui, subtraindo o log de 2 elevado a n mais 1, esse log de 2 a n mais 1 vai para lá, o log de epsilon vem para cá, né? E aí vai ser essa parte de cima, ó. E aqui vai estar o log de 2 elevado a n mais 1. O expoente sai do log, né? Vai ficar n mais 1 log de 2. O log de 2 passa dividindo. E depois o mais 1 passa subtraindo. É só equação, né? Depois vocês podem fazer essa continha aí. E aí a gente vai ter que o n é maior do que toda essa parte aqui, ó. Beleza? Então é isso aí. Na próxima aula a gente vai fazer um exemplo mais claro disso. Um abraço, pessoal.